Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Fala conosco nessa manhã, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas a palavra que necessitamos ouvir, porque só o Senhor conhece as nossas necessidades. Então, usa o teu servo, capacita, Senhor, o pastor. Me capacita, Deus, para transmitir nessa manhã abençoada tudo aquilo que a tua igreja necessita ouvir, receber, em um nome do Senhor Jesus. E que por meio dessa reunião, por meio das palavras que serão ministradas através deste púlpito, a palavra transmita ânimo para esse coração, Senhor. Firmeza, que esse teu filho tenha mais firmeza no Evangelho, na palavra do Senhor. Quebra, Deus, através do ensino de hoje, através da palavra de hoje, toda a dureza desse coração. Toda a dureza, para que esse teu filho ouça e pratique o que vai ouvir. A palavra santa, a palavra viva do Senhor, que tem o poder de nos edificar, de nos transformar e transformar a nossa casa também, em um nome de Jesus. Receba o teu povo, Senhor, com esperança por dentro, com confiança no Deus vivo e todo-poderoso. Louve a Ele com suas palmas bem forte. O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra. Receba você tendo bom ânimo, esperança diante da dificuldade, em um nome de Jesus. E a palavra de hoje vai falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre a esperança. E eu declaro você tendo no seu coração esperança. A palavra de hoje vem para que você tenha o desejo de acreditar nos seus sonhos e projetos e metas. Então, o nome da reunião de hoje tem por título Esperança diante da dificuldade. A palavra vem hoje para isso, para que você tenha esperança no dia mau, esperança nos momentos da amargura, esperança nos momentos da amargura, momentos da vida que a gente passa por dias difíceis, problemas que chegam de repente em nossa porta, não é verdade? De repente assim, aparece, sem a gente esperar, bate, surge. Hoje nós vamos falar do sentido da vida, das situações difíceis que abate a nossa mente, que abate o nosso pensamento, e que precisamos reagir, precisamos ter esperança. Quando surgir uma situação, você precisa reagir, você precisa ter esperança. Você é um conhecedor da verdade, você é conhecedor do Evangelho, em um nome de Jesus. E uma das funções do cristianismo, verdadeiro mesmo, do ministério que prega a graça, é te ensinar a viver todos os momentos da vida. Amém. Todos os momentos. O da dor, o da tristeza, o momento da alegria e da profunda alegria, porque tem pessoas que não sabem lidar com a bonança, com a fase boa. Ah, está tudo tão bem, já não precisa mais perseverar, já não precisa, me dedicar tanto como antes. Até nisso, o anjo da igreja precisa preparar o rebanho para estar firme,
para estar firme, até quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, há também em alguns a tendência de ir abandonando, de ir se esquecendo do seu compromisso com Deus, das suas honras devidas ao Senhor. Ah, já não estou com aquela luta, né? Já não preciso me dedicar tanto como eu estava naquele momento de enfermidade, de dificuldade financeira. Aí sim eu estava lá na igreja orando, eu estava clamando, eu estava dedicado, eu não perdi uma reunião. Mas agora estou sarado, estou bonzinho da Silva, pulando, correndo, sapateando. Nem tomo mais remédio, pastor. Está uma beleza a minha vida. É aí que você tem que estar mais ainda para agradecer. Mais motivo eu tenho para glorificar esse Deus maravilhoso, porque quase que eu morro, mas Ele prolongou os meus dias em nome de Jesus. Ele prolongou os meus dias de vida aqui. Então, uma das funções do cristianismo verdadeiro é te ensinar a viver todos os momentos da vida. É você entender o sentido da vida, em nome do Senhor Jesus. E não só a doutrina. Repito uma vez mais, e não só a doutrina, que a lei é maldição e a graça é bênção, mas tudo que diz respeito à vida, você precisa ter um preparo através da palavra da graça, para reinar em vida, em nome de Jesus. Tem gente que quando passa por problemas, fica indiferente, fica com raiva, algumas pessoas se fecham, não quer conversa, fica de cara amarrada. Você não está sabendo reinar em vida. Você conhece a doutrina, mas você não está sabendo reinar em vida. Porque quando você passa por um problema dentro de casa, te ataca a raiva, te ataca o nervosismo, você se fecha, você não quer conversa, você mal cumprimenta as pessoas por causa do problema. Agora verifica, detalhe importante, porque um homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, mulher de Deus também, sofre adversidades na vida, por ser servo de Deus. Mas tem uns que procuram o problema. Veja se esse problema não é algo que você se agarrou a ele, você não buscou ele para a sua vida. Verifica se isso não é fruto das suas escolhas, das suas sementes. Ah, eu estou passando por um período financeiro esquisito, viu, pastor? Está apertado. Verifica o que tu anda fazendo lá fora. Talvez você está querendo aparentar uma vida que não corresponde ao que você ganha, ao que você recebe. Você quer mostrar para a pessoa que você tem, quando você não tem. E está aí, ó, sem dinheiro, apertado, ou envolvido no problema de uma outra pessoa. Você pegou aquele problema para você. É importante que você deixe pessoas da sua família enfrentar os seus problemas. É bom falar sobre isso. Filho, por exemplo, você precisa deixar ele ser pai se ele é pai. E se a sua filha é mãe, você precisa deixar ela ser mãe. Mas ela não sabe cuidar do meu neto, sou eu que tenho que cuidar. Ela não sabe cuidar do marido dela, sou eu que tenho que cuidar do marido dela. É eu que tenho que lavar a roupa do marido dela, sou eu que tenho que fazer comida para o filho. Ela não sabe, pastor, porque você não deixa. Se você deixar, eu tenho certeza que ela vai aprender a fazer comida para o filho dela, que é o seu neto, que ela vai aprender a cuidar do marido dela, é porque você não deixa a sua filha ser a mãe, você não deixa a sua filha ser esposa, você quer ser tudo na vida dela. Você está estragando a vida dela, como também a vida do seu filho. Deixa o seu filho enfrentar os problemas dele. Você está sendo uma pedra de tropeço na vida desse filho. Você precisa deixar ele enfrentar os seus problemas. Se ele tem uma responsabilidade, se ele é marido, se ele é pai, deixa ele ser marido.
Deixa ele ser pai, mas ele não sabe, pastor, nem aonde fica o postinho. Sabe, porque se você não tivesse vivo, se você não tivesse condições de andar, se você não tivesse uma maneira de fazer nada por essa pessoa, ela ia achar esse postinho, ia. É que você não deixa essa pessoa ser gente na vida. Você não deixa. Não é questão de falta de oração, é você que não deixa a pessoa viver. Até o fôlego da pessoa, você está respirando com ele. Estou com o fôlego da pessoa. A palavra hoje é dura. Para que você saia daqui hoje transformado, com a visão de cristão, de herdeiro de Deus, de filho de Deus. Às vezes, você toma problemas para a sua vida. Um servo de Deus enfrenta situações. Mas a gente vê que é diferente daquele que busca para a sua vida aquele problema. Então a gente precisa deixar pessoas da nossa família viver a sua vida também. A gente está ali para apoiar, a gente está do lado, a gente estende a mão, porque nós somos pessoas com o coração transformado, graças a Deus. Mas a gente tem que ser maduro também. A gente tem que ter a mente de Cristo. Ou não? Sim. Temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter essa sabedoria. É por isso que a mensagem hoje vai falar do sentido da vida. E um cristianismo verdadeiro fala sobre isso. Educa o rebanho sobre isso. Para você, abençoado, reinar em vida. Estou sem paz. Verifica por que você está sem paz. Verifica por quê. Verifica se não foi você que procurou esse problema para você. Verifica se você não está indo atrás do problema. Se não é você que está trazendo os problemas para dentro do seu coração. É um ponto importantíssimo para se pensar. Dificilmente você ouve um pregador falar sobre isso. Mas eu falo para você. Que palavra dura, pastor. O profeta Jeremias era duro também nas suas palavras, mas foi um homem muito usado por Deus. É assim, abençoado. Deus quer corrigir você hoje. A palavra de hoje vem para corrigir você. Já tem pessoas que quando passa por um problema, além de ficar com a cara amarrada, além de ficar com a cara feia, além de não querer conversar, enfim, ou ficar com raiva, ou ficar questionando Deus, abandona a igreja. Quando ela deveria mais se apegar a Deus para poder suplantar logo esse momento difícil e passar para um momento bom. Está passando por uma adversidade? Pastor, eu sou um servo de Deus, estou passando por um problema difícil. E aí que você tem que vir para você logo sair dessa fase e passar para um momento bom, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Está passando pelo dia mal, mas você deve vir à igreja com mais ardor para vencer o problema. Tem pessoas enfermas em casa? Espera aí, alguém tem que ir na igreja para chamar a existência. Porque todo mundo aqui ao redor da cama não vai mudar essa situação, não. Tem que ter alguém com a recomendação médica colocando a fé em prática, colocando Jesus para funcionar naquela vida, declarando, orando. Porque é como eu preguei semana passada, você precisa ter a mensagem da semana passada, os dois lados, parte 4. Você não pode ter preconceito com a medicina. A recomendação médica veio, junta isso com a fé, ora, mas tem pessoas não, é a medicina, deixa resolver essa situação aqui, que depois a gente aparece na igreja. Sabe lá Deus quando? Não, peraí. Vamos nos esforçar. A gente se esforça para a vida pessoal nossa. A gente tem que se esforçar muito mais para Deus. Muito mais para Deus. Em nome de Jesus. Nenhum problema fica a vida inteira, diz Paulo. Se você está buscando renovar o seu homem interior. Ele diz isso na sua carta aos Coríntios. Está buscando renovar o seu homem interior? Nenhum problema fica a vida inteira.
E não fica mesmo não. Se você está renovando o seu homem interior com obediência no coração, eu duvido que o problema fique a vida inteira. Duvido. Fica no coração daquele que é rebelde. Fica no coração daquele que não recebe. Mas se você recebe, põe em prática, duvido que fique a vida inteira o problema na sua vida. Ele sai. A doença sai. Sai. Não fica. Não fica, porque sai. Então hoje nós vamos falar da esperança que temos que ter diante da dificuldade. Uma esperança que não desanima, que não abandona a igreja, que não fica com raiva, que não para de falar com as pessoas. Cristão que é conhecedor do Evangelho da Graça, não fica de cara amarrada não, é bom ânimo. Confissão, chama a existência, recebo, eu creio, meu Senhor, que Tu és comigo, por onde quer que eu ande, em nome de Jesus, bom ânimo, vou à igreja, é agora que eu vou, para eu sair logo dessa fase ruim e passar para a fase boa. A gente tem que ser um povo convertido. Tem um monte de sabidinhos de Cristo aí, falando mal do sistema religioso, mas são pessoas acomodadas, pessoas que não perseveram, pessoas que acham que descanso de Deus é ficar dentro de casa, lendo a Bíblia em casa. São pessoas que estão com a sua fé adormecida, o seu homem interior está adormecido, e Paulo diz que quando o homem interior está adormecido, tem que despertar ele, porque senão não surge nada. Você vai continuar vivendo o amargo da vida. E até quando você vai continuar vivendo o amargo da vida? Até quando? Vamos pegar as vestes novas. Vamos pegar o conhecimento abençoado. Vamos nos renovar do novo homem que se refaz pelo entendimento de Cristo. Vamos à luta. Vamos erguer a nossa voz, vamos chamar o exército ao nosso favor, os anjos de Deus. Vamos conversar com Deus, de manhã cedo, de tarde, de noite. Vamos falar mais, vamos pensar mais em Deus. E pensar em Deus não te torna um fanático, não faz com que você se afaste da família. Agora eu estou pensando em Deus. Isso não faz com que você deixe de falar com ninguém, não. Porque quem pensa em Deus, cuja porção o Senhor, ele tem maturidade, ele sabe separar as coisas, ele é sábio. Eu separei aqui uma evidência para a gente meditar no tema de hoje. Esperança diante da dificuldade. Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, que fica depois do livro de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Deus hoje usa a minha vida para falar com você assim, sabe? Ó, chega mais perto. Filho, você ainda não está moldado a mim como deveria. Você não está de fato, de verdade, me servindo como pede a palavra. Eu ainda não sou a porção da sua vida. Eu recebo você sendo a partir de hoje que você ainda não é. Deus hoje pega a minha vida para te exortar dessa maneira. Você ainda não me tem como a sua porção. Eu não sou a porção da sua vida. Eu não sou. E eu não respondo por ninguém aqui. Eu prego a palavra de Deus para que você saia daqui hoje pensando. A palavra de hoje ela é tão exortativa que você vai sair daqui, você está pensando, você não tem dúvida. Você vai sair pensando e vai pensar a semana. Está certo, está certo, está certo, está certo, está certo. E vá corrigindo o que você ainda não corrigiu. Em nome de Jesus. Muda. Porque os dias são maus. E assim diz o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Mas antes de lermos, deixe eu contar para vocês um pouquinho da vida desse homem de Deus, que vale a pena contar. Jeremias nunca usou armas na sua vida. A sua arma eram as mensagens de Deus. Ele nunca precisou usar uma arma. Como os outros tiveram que usar. A arma dele eram as mensagens de Deus. O mesmo pede o Evangelho para os dias de hoje, que a tua arma seja a tua confissão, seja a tua esperança no Senhor.
Jeremias foi um homem muito amado por Deus e muito usado. Ele disse no capítulo 1, verso 4 e 5, do livro dele de Jeremias, ele disse nesse capítulo e verso, que ele foi predestinado por Deus desde o ventre da mãe dele, para ser servo de Deus, ungido por Deus para ser servo do Senhor, desde o ventre. Deus havia ungido ele, havia escolhido ele. E ele, muito moço, para ele foi um choque, tudo acontecer cedo. Mas, Senhor, eu sou jovem demais, eu vou te usar, meu filho. Vou colocar palavras na tua boca, vai e faz o que eu te peço. Ele foi obediente, viu? Mas sofreu muito, muito. Era homem de Deus, mas sofreu bastante para anunciar a verdade de Deus. E por conta disso, ele passou por momentos bem difíceis, por falar a palavra de Deus. Ele sofreu muito, muito. Pessoas ficaram com raiva dele, jogaram ele num poço. Quando ele começou a falar mesmo, muitos se recusaram. Da forma pesada que ele falou. Ó, Deus falou que vai acontecer isso e isso. O quê? Joga esse homem no poço, esse maluco. Sofreu muito, muito. Ele foi ignorado, odiado. Ele foi motivo de gozação. Como às vezes somos, por falar a graça de Deus, por pregarmos o benefício da cruz. Você é motivo de gozação. Quando você fala algo diferente do sistema. Como por exemplo, o diabo está destruído, você é louco. Como que o diabo não existe? Agora mesmo ele me derrubou ali no calçadão. Eu tropecei por causa dele. Porque para tudo é um diabo na mente de muitas pessoas. Então, daí já te consideram como doido. Você já vira motivo de gozação. As pessoas já passam a ter raiva de você. Pela maneira que você fala, que está na Bíblia. Mas que as pessoas desconhecem, porque ela está recebendo um cristianismo materialista, que não é cristianismo. Paulo diz, evangelho que não é evangelho. Tem cara de evangelho, mas não é evangelho. Tem aparência de coisa boa. As pessoas choram lá dentro. As pessoas louvam lá dentro, mas não é evangelho. As pessoas dão testemunho, mas não é evangelho. Elas conseguem as coisas por misericórdia. Mas ali dentro não está sendo pregado o evangelho, porque evangelho é um ensino espiritual e não um ensino de objetos o tempo todo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. E esse Jeremias, esse profeta abençoado, era um homem que anunciava a verdade, a palavra de Deus. E passou por tudo isso. E era homem de Deus. Que é isso que eu quero que você também entenda. O homem de Deus também passa pelas coisas. E ele começa o capítulo 3 de Lamentações, muita atenção. Ele olha para tudo que está em sua volta e começa a contar. E a lembrar daquele que é a única esperança que nunca desaponta, Deus. Ele olha para tudo em sua volta, você vai perceber isso na medida que a gente vai lendo, você vai perceber que ele vai contando as suas lutas, aflições, por causa da palavra de Deus que ele pregava, mas você também vai ver nele a esperança que ele tinha no Senhor. A confiança que ele tinha em Deus, no seu amor, na sua misericórdia, mesmo passando por tudo, ele cria no amor de Deus, na compaixão de Deus na sua vida. Que é uma coisa que você tem que ter no momento da sua dificuldade. Está passando por uma fase difícil, abençoado? Você tem que crer no amor de Deus, na compaixão de Deus na sua vida, e seguir. As misericórdias do Senhor não vai permitir que eu seja consumido. Ou seja, está passando por um momento amargo, mas crendo no amor de Deus, crendo na misericórdia de Deus.
E começa assim, ó. Olha o que esse homem fala acerca das coisas em sua volta. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu o quê? A aflição pela vara do furor de quem? De Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Se fosse um crente desse religioso aí fora, falaria, o diabo me levou para as trevas. Tudo isso que eu estou passando, irmã, é obra do inimigo. O inimigo está provocando tudo isso na minha vida. Jeremias não. Já esse homem de Deus não. Veja que todo homem conhecedor da palavra de Deus, que tem uma vida mesmo na palavra do Senhor, ele sabe que só há um Deus soberano e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele sabe, só existe umzinho só. Bem diferente, né? Desse povo crente de correntes e campanhas aí fora. Meu Deus do céu, que diferença! Veja que os profetas, antes da cruz, tinham mais maturidade do que muitos crentes nos dias de hoje, de campanhas e correntes. Muito mais. E ele fala aqui, não, o que eu estou passando aqui não é diabo, não. Não. Aqui ele diz, é Deus. Deus me fez andar nas trevas e não na luz. Ele foi um homem que sofreu muito, mas reconheceu, Deus está no controle. O que eu estou passando tem a vontade permissiva de Deus. Está no controle do meu Senhor. E eu creio na sua misericórdia, no seu amor por mim. Amém. Mesmo sofrendo tudo isso que eu estou sofrendo. E era homem de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Porque tem pessoas que pensam que adentrou na igreja, zeram os problemas. E tem que estar zerado sempre. Porque senão, pastor, o senhor sabe que o tempo fecha para o meu lado. Eu nem quero conversar com o senhor. Eu não quero nem olhar para o senhor. Está mal o negócio. Você não está reinando em vida. Você não conhece o evangelho. Você não sabe o que é o evangelho. Quem está reinando em vida, diz Provérbios, o rosto, né, fica formoso. O alegre de espírito. Declaro você em alegria, em nome de Jesus. Esse fruto, adquira o tema de domingo. Eu falei sobre isso, de forma profunda. Seguindo, meus irmãos, verso 3. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ele passou por depressão, por tristeza, que ele parecia que ele estava morto. Mas ele não estava, porque ele ainda tinha esperança no coração. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Jeremias passou por tudo isso. Momento de profunda tristeza. Diga, eu recebo esse entendimento. Veja que Deus permite situações, aprenda isso, com a Bíblia. Você que me ouve também, aprenda isso em nome de Jesus. Ele passou por situações, Deus permitiu situações, e Deus permite na nossa vida também, para que o homem se sinta como se estivesse só. E nós também podemos passar por isso. Momentos que você ora, fala, parece que você está só, mas você não está só. Deus permite isso para crescimento seu, para uma intimidade sua com Ele, para ver se você reina em vida.
Receba que você está sendo aprovado e não reprovado nesse momento da sua vida. Ah, pastor, a fase que eu estou passando, eu já estou até falando para Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor parece que não me ouve. Então você não está reinando em vida. Você não entendeu ainda o Evangelho. Ele entendeu. Ele passou pela situação, parece que Deus não está me ouvindo, mas eu sei que Ele está presente. Parece, e Deus permite esse parece, mas eu declaro você com a mente de Cristo, declaro você maduro em toda e qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga, eu recebo esse entendimento. Ele estava passando por dias maus, que Paulo também fala, né? Lá em Efésios, momento de amargura. Vamos dar um pulo para o verso 14 para remir o tempo. Olha só o que diz o verso 14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção o quê? Todo dia. Ele era motivo de quê? De gozação, como às vezes somos também. Motivo de zombação, de chacota. Cadê o Deus? O teu Deus nessa hora, Jeremias. Olha quanta situação te sobrevém, sendo você o portador das boas novas. Você fala que Deus está te usando. Cadê o teu Deus? Cadê? Por que Ele não vem te ajudar nessa hora? Nessa situação que você está passando? Por que você está vivendo essa situação? Para nós pensarmos aqui. Transferindo esse entendimento para nós. Por que você está passando por essa situação se você é um cristão que vem à igreja? Por que você está passando por essa situação, Jeremias, se você é o profeta do Senhor? Se não é a tua carne, é a carne de uma outra pessoa a falar essas coisas. Cadê o teu Deus? Cadê? Por que Ele deixou você passar por isso? Por quê? A tua carne questiona. Ou a carne de uma outra pessoa. Cadê? Cadê? Você não é um cristão que vem à igreja? Tem pessoas que pensam dessa maneira. Por que eu estou passando por isso? Se eu venho à igreja. Por quê, meu Deus? Para depois você passar pela luz. Você não pode conhecer a luz sem antes conhecer o quê? As trevas. Para você provar do doce da vida, você que me ouve, você precisa primeiro provar do amargo abençoado. E se você está passando por um momento amargo na vida, é porque você está prestes a provar do doce da vida. Do doce da vida. E o amargo da vida existe. Olha o que diz o verso 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Ele compara a vida dele a uma bebida amarga. A minha vida está amarga igual a bebida. Difícil. Tem pessoas que estão na igreja que pensam que nunca vai passar por nada. Que nunca ela vai ter um problema na vida. Que ela nunca vai ser perseguida, prejudicada. Ah, eu nunca vou ser prejudicado. Vai. E você tem que saber reinar em vida nesse momento para não ter um ataque de fúria e tirar a vida do outro. Como muitos têm feito aí. Um ataque de fúria, quer tirar a vida do outro, quer matar o outro, quer tacar fogo na casa, quer envenenar a família, e etc, etc. Você pode ser prejudicado, abençoado. Estando nesse corpo de carne, Paulo diz, em tudo seremos atribulados. Tudo. Bom, por isso eu já passei, isso eu nunca passei. Tudo. Até pela morte. Tudo. Você vai ter a experiência de tudo. Tudo. Eu recebo os anjos te guardando, te protegendo, mas em tudo somos atribulados. E reina em vida, abençoado. Deus é contigo, em nome de Jesus. Nós estamos tendo aqui
a experiência de um homem de Deus, mas que lembrava, que cria no amor de Deus, mesmo provando do amargo. Ele sabia, daqui a pouco eu vou provar do doce da vida. Amém. Eu estou passando pelas trevas, para depois passar pela luz. Eu estou provando da escuridão, para depois provar do dia. É assim que é composta a nossa vida. É assim que é composta o sentido da vida. Declaro você com a mente de Cristo em nome de Jesus. Nós temos que crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Crescer para ser cristão, para confiar, para ter esperança em Deus. Verso 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Ele fala aqui, meu Deus, que entre na minha mente alguma coisa para eu ter esperança. Me dê uma palavra, me dê força, para que eu não fique pensando nas coisas que estão me acontecendo. Exatamente. A gente tem que ter esse pedido, essa oração ao Senhor, porque senão, abençoado, a gente é tomado pelo ódio, pelo ressentimento, porque quando você fica recordando muito uma coisa, você pode ficar ressentido. Se você fica meditando muito no problema, você pode ficar com raiva, com pessoas e com Deus. Então ele, ó Deus, por favor, me dê algo para eu pensar, para eu me ocupar aqui, que me traga esperança, em nome de Jesus. O mesmo eu declaro para você. Essa palavra abençoada é para você ser cristão. Ser cristão mesmo. É vida espiritual. Você tem que crescer espiritualmente e saber dessas coisas. Agora veja como age uma pessoa que está passando pelo dia mau, pelo momento amargo. Olha como reage uma pessoa que está enfrentando muita coisa difícil, mas por dentro o coração está no Senhor. Olha só, verso 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu estou passando por tudo isso, louvado seja Deus. Eu estou passando por tudo isso, meu Deus, mas ainda eu espero em Ti. Eu tenho esperança no Senhor. Estava sofrendo. Estou sofrendo, Senhor. Mas eu creio por dentro que o Senhor vai ter compaixão do meu sofrimento. Que o Senhor vai ter misericórdia da minha vida e não vai permitir que eu seja envergonhado diante desse povo, que eu falo tanto da Tua palavra e não me dão ouvido. Jeremias foi um homem que sofreu muito para falar a palavra do nosso Deus. Mas não desistiu. Mas não abandonou o Senhor. Tudo que ele passou aqui é motivo para desistir. É motivo para desanimar. É motivo para não acreditar em Deus. Como é que pode Deus me dar uma missão e permitir que tudo isso venha contra mim? Imagine você, abençoado, nos dias de hoje ser jogado num poço. Como que ficaria o seu coração? Mas meu Deus, eu sou um cristão que vou na igreja. E eu estou passando por essa fase difícil, desemprego,
financeiramente pouco dinheiro, aperto de lá, aperto de cá. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai à igreja, que declara o evangelho da graça. Olha para a vida de Paulo, abençoado. Com enfermidade nos olhos, quase cego, precisando de Lucas para ajudar ele. Ah, meu filho, escreve aí, me ajuda aí. Ele poderia ter desistido, o apóstolo da graça, mas não desistiu. Continuou passando ânimo para a igreja, continuou passando a esperança para a igreja. Aprendi a viver contente, viu? Eu passei pelas trevas primeiro, para depois passar para a luz. Eu provei do amargo para depois provar do doce. Eu honrei o nome de Deus no amargo e no doce, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é todo mundo que consegue, não. Como também não é todo pastor que consegue, não. Porque quando ele percebe que ele está com pouca condição financeira para manter a igreja, ele entra em desespero, ele fecha as portas, ele vai embora, ele abandona o rebanho. Abandona o rebanho. Tem igrejas aí que o pastor abandonou o rebanho. Ah, é muita luta, é muita dificuldade, é muita responsabilidade. Cansei, não aguento mais. Pôs a mão no arado e largou. Eu peço todos os dias a Deus força para Ele me capacitar, porque não é fácil. Mas retroceder jamais. Porque Deus não se alegra com os que retrocedem. Como vai viver esse coração diante desse Deus, uma vez que eu retrocedi? A gente não tem paz. Eu quero ter paz por dentro. E servindo ao Senhor estou muito bem. Em o nome de Jesus. Porque nas lutas Ele me consola, Ele me conforta. Se servindo a Ele já é uma barra dura, pesada, imagina fora. Desanima não, pastor. Segue, firmeza. Exorta o povo a ser firme também, em nome de Jesus. E vamos caminhando, que Deus é com a gente. E os seus anjos também. Então havia esperança nesse homem, eu declaro você tendo no seu coração. Verso 23. As misericórdias do Senhor, olha só, renova-se cada manhã. Grande é o quê? A tua fidelidade. Aqui a gente vê um homem declarando, orando, cheio de dor, cheio de sofrimento, mas grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar. A gente vê um homem declarando, aos olhos da carne, isso é loucura. Esse homem está doido, cheio de sofrimento, cheio de amargura, cheio de dor, motivo de gozação, diante de um povo que Deus mandou ele falar a palavra desse Deus. Seguindo o verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Qual era a porção do profeta Jeremias? O Senhor. Qual é a sua porção, meu irmão? Qual é a sua porção? Pensa. Será que a sua porção não é o seu filho? Ou o seu marido, ou a sua mulher? Ou o seu neto? Ou a sua namorada, ou o seu namorado? Ah, pastor, o meu bem-querer é o meu filho. O meu bem-querer é a minha namorada. Inclusive, termina logo essa reunião, porque eu quero sair daqui correndo para os braços dele, para os braços dela. Olha, abençoado, vou te dizer uma coisa muito séria e muito verdadeira. A sua porção não é o Senhor. Se o seu corpo está aqui, mas se a sua cabeça está lá fora, a tua porção não é o Senhor. Se o teu corpo está aqui, e a tua cabeça está pensando no teu bem-querer, pastor, estou aqui, mas o tempo todo estou pensando no meu bem-querer, que é o meu filho, que é o meu neto.
Não vejo a hora de correr para os braços do meu neto. Tua porção não é o Senhor, não. A tua porção é o teu neto. A tua porção é o teu namorado, é a tua namorada, é o teu marido, é o teu filho. Deus tem que ser a tua essência, abençoado. A prioridade da nossa vida tem que ser o Senhor. Você tem que ter anseio por Deus. Deus tem que ser a tua porção. Assim como Jeremias falou aqui, a minha alma diz. Eu tenho convicção disso. Por tudo que eu estou passando, Deus é a minha porção. Davi também falou isso. No Salmo 42, do verso 1 ao 2. Salmo 42, verso 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deus vivo, poderoso. Porque Davi sabia que só Deus satisfaz o nosso coração, como Jeremias também. Essa é a maneira como fomos criados para ser. Essa foi a maneira que você foi criado para ser, meu filho. Para ter anseio por Deus. Para ter Deus como a sua porção. Graças a Deus pelo seu bem-querer. É bom a gente ter um bem-querer na vida. Ah, o meu bem-querer é o meu filho, pastor. Que bom que você tem esse bem-querer na sua vida. Pastor, eu amo muito meu filho. Eu também amo a minha filha. Que bom que você tem um bem-querer, que é o seu namorado, a sua namorada. Marido, esposa, graças a Deus. Mas o teu bem maior tem que ser Deus. E esse tema, esse assunto vem hoje, amados de Deus, para mostrar para nós mesmos como está o nível de interesse nosso por Deus. Esse assunto, na medida que ele vai sendo pregado, na medida que Deus está desenvolvendo ele dentro da gente, ele está conversando com a gente, está falando ao nosso espírito. E você está analisando o seu nível com Deus, como que está o seu relacionamento com Deus. E você pode enganar a mim, falando, pastor, a minha porção é o Senhor, mas a Deus você não engana, porque Deus sabe se isso é verdade ou é mentira. Porque você tem atitudes que denota que a tua porção não é Deus, e você sabe disso. O que a gente tem visto aí é o homem apartado de Deus. O que a gente tem visto aí é o homem distante de Deus, que não busca de todo o coração. O que a gente vê aí são ouvidos fechados. Quem aguenta um discurso duro como esse? A palavra é dura, mas é para o teu bem. Para que a tua porção seja o Senhor. É dura, eu reconheço. É uma palavra dura. Mas essa palavra dura vem para que você não continue abençoado, vivendo o amargo da vida. Deus quer que você se converta mesmo. Você que faz parte desse ministério, da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O Deus vivo que mora dentro de você quer que você se converta a Ele. Meu filho, se converta a mim. Só que Deus, como sempre, né? Ele não força, ele não obriga. Ele usa o pastor, a ferramenta que ele tem, para mostrar o caminho. Ele ensina, porque ele quer que a porção, que ele seja a porção da sua vida, mas por amor. Por amor, não. A partir de hoje eu vou me converter, porque a minha porção estava sendo o meu bem-querer. Tanto é, pastor, que eu estava numa agonia aqui, aí tomara que termine logo a reunião, que eu tenho que ir correndo para os braços do meu bem-querer. Domine essa carne, abençoada, em nome de Jesus. Por isso que eu peço para você desligar os seus celulares aqui. Que tem pessoas que o primeiro contato que ela tem logo de manhã, não é com Deus, é com o celular.
A primeira pessoa com quem ela fala, com quem ela conversa, é com aquele bendito celular. Não é com Deus. A pessoa nem com Deus fala. Cadê meu celular? Ah, está debaixo do travesseiro. Ai, graças a Deus, pensei que tinha perdido. Até o coração dói. Cuidado para não infartar de manhã cedo, hein? Logo 6 da manhã. Foi o que aconteceu? Infartou, porque não encontrava o celular. E o celular estava debaixo do travesseiro. Aí entrou, foi mais... a pessoa não encontrou. Morreu. Morreu por quê? Por causa do celular. Eu ouvi as últimas palavras. Meu celular! Morreu. Morreu por causa do celular. E tem gente que morre mesmo por causa de um aparelho celular. É engraçado, mas é sério o que eu estou falando. E por aí a gente vê o nível de interesse da pessoa com Deus. Como que está o relacionamento da pessoa com Deus? Pessoas que deveriam, em primeiro lugar, falar com Deus. Ô Senhor, obrigado pelo dia que passou e pelo novo dia que o Senhor está me dando. Obrigado, Senhor. Receba os teus anjos ministrando. Graça e dor pela saúde. Receba a ministração dos teus anjos me livrando, me protegendo, Senhor. Receba a tua saúde no meu corpo. Receba, Senhor, tendo a sabedoria das palavras dadas pelo teu Espírito, para que a minha carne não prevaleça, mas sim o espiritual prevaleça em minha vida. Vou tomar decisões importantes, não quero ser ignorante com ninguém. Me ajuda, Senhor, a lidar com aquelas pessoas no trabalho, porque tem umas carnes que são muito ativadas. Primeira coisa, conversar com Deus. Tem muitas pessoas que estão distantes disso. Distante desse amor, desse relacionamento, dessa intimidade. E Deus usa a minha vida hoje, nesse momento, e aonde quer que você esteja, para que você mude, meu amado. Porque você faz parte do rebanho do Senhor. Amém. Você faz parte desse rebanho. Uma vez mais, o verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aqui está o segredo, hein? Perseverança. Não se desespere. Não desista, não vá embora. Amém? Não se entregue à tristeza. Verso 26. Bom é aguardar a salvação, diga livramento. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, viver a fé. Ao invés de ficar murmurando, viva a fé, abençoado. Não deixa a tua boca dizer besteira, não. Não deixa a tua boca chorar miséria, não. Tem gente que a boca está chorando miséria. Miséria, falando besteira. Você tem o conhecimento da palavra da graça de Deus. Não é para você se sentir derrotado, não. Tem gente que se sente derrotado. Não se sinta derrotado. Olha para os profetas, olha para o autor da tua salvação, ele também passou por fases difíceis. Em nome de Jesus. Tenha fé, o melhor está por vir. A minha tristeza vai se transformar em alegria, e eu vou dar testemunhos de muitas alegrias. E quando acontecer, dê mesmo. Testemunho em nome de Jesus. Verso 27, Lamentações, capítulo 3. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Mocidade aqui não é de idade não, abençoado. Não é o pé da letra não. Aqui está falando daquela pessoa nova ainda nas coisas de Deus. Quem está novo, ela não tem muita experiência com o reino de Deus. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então tem pessoas que ela ainda não sabe, né, lidar com o reino de Deus, porque ela é nova nas coisas de Deus. Então, recebo você suportando, recebo você amadurecendo os que estão novos na fé. Você que me ouve aí, em nome de Jesus. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Quem é que está no controle? Deus.
Põe a boca no pó, talvez ainda haja o quê? Esperança. Pôr a boca no pó, aqui, é você lembrar que você precisa de quem? De Deus. Isso se remete a você ter humildade diante do Senhor. Quem sou eu para dizer que não preciso de Deus? Quem sou eu para fazer do meu dinheiro, do meu salário, do meu emprego, o meu braço forte, o meu Deus? Ah, não preciso de igreja não preciso de blá, 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 não. Eu já estou empregado, estou recebendo, tenho dinheiro, tenho carro. Não faça das coisas materiais o seu Deus. Foi o Deus que te deu isso. Amém? Amém. Não se apegue àquilo que Deus dá, mas ao Deus que te dá as coisas. Em nome de Jesus. Então, isso aqui se remete à humildade que o homem deve ter. Quando eu falo homem, mulher também, tá? Em nome de Jesus. Seguindo, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, dá a face ao que fere, abençoado. Declaro você com a mente de Cristo, não é oferecer outro lado para a pessoa bater, não. Me bateu, me agrediu, mas a Bíblia diz, bate do outro lado também, arrebenta o resto, quebra o resto dos dentes. Não, não é isso não. Já que você me deixou roxo de um lado, quebra o resto logo, está na Bíblia mesmo. São palavras de Deus. Não. Oferecer a outra face é a de dentro. É o suportar, é o perdoar. É oferecer a outra face. Só essa te dá condições de caminhar. Oferece a outra face, que é a vida de dentro. O interior, em nome de Jesus. Como a palavra hoje está falando com a gente, hein? Você sabe que de vez em quando eu sou aquele passarinho que vai na janela da sua casa ou que fico atrás da sua porta. Brincadeira. Verso 31. O Senhor não rejeitará para sempre. Diga, eu recebo essa palavra. Você recebe essa palavra? O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Bom, eu posso permitir, mas também eu te dou escape. Eu posso permitir que você seja afrontado, mas eu vou trazer honra para a tua vida. Eu sou Deus. Olha, abençoado, quando Deus escolhe a gente, Ele não desampara. Quando a gente é um escolhido de Deus, quando a gente recebe a missão de pregar o cristianismo, o evangelho, quando a gente está envolvido nas coisas do Senhor, Ele não deixa faltar nada. Ele é o nosso pastor, que diz o Salmo 23. Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas aqui dentro eu creio, o Senhor é comigo. Tenha essa confiança, tenha essa esperança em você. E essa é a glória de hoje. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Vamos orar? Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Me ajude a ter esperança. Me ajude ainda mais a confiar.
para que eu possa superar esse momento difícil. Tira do meu corpo, tira da minha vida, tira do meu familiar essa dor, essa doença, essa enfermidade. Tira. Assim como esse problema, esse sofrimento. As tuas misericórdias, Senhor, duram para sempre. E eu recebo a tua compaixão em minha vida, a tua fidelidade em minha vida. Fale como Jeremias falou. Isso, profetize para a sua vida como ele profetizou. Grande é a tua fidelidade, Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Portanto, em minha vida, e com essa palavra de hoje, mais do que nunca, Senhor, se alguma coisa precisava mudar na minha vida, mudou. Se eu precisava me converter em algo, convertido agora estou, porque a palavra falou ao meu coração, falou ao meu espírito, Senhor. A palavra pediu mudança, e eu vou me submeter a ela, Senhor. Eu vou viver para ela mais do que nunca a partir de hoje. Agradeça pela glória de hoje. Agradeça por Deus ter me usado para cuidar de você. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, que o Senhor usou para cuidar de mim. Para cuidar de mim, eu estava precisando dessa palavra, Senhor. A gente passa por problemas na vida, e às vezes, por um erro nosso, a gente busca problemas para a nossa vida, e o Senhor também nos alertou sobre isso, para eu ter sabedoria. Por isso que eu estou colhendo, Senhor. Mas graças à palavra de hoje, eu aprendi. Eu aprendi, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E recebo tendo bons pensamentos, mais confiança, esperança em meio ao desespero. Em meio à dificuldade, lembrar da palavra de hoje. Lembrar da vida desse homem de Deus, Jeremias, do apóstolo Paulo, e principalmente do teu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar e que falou: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Os profetas foram, muitos foram, eu estou sendo, vós também sereis, mas tende bom ânimo. Muito obrigado, Senhor. Receba essa semana sendo a melhor da nossa vida, com serviço angelical a nosso favor, com livramento, com proteção de anjos. Leva o teu povo, Senhor, em segurança para casa, e que nunca nos falte o pão de cada dia, que é o evangelho da tua graça. Eu estou muito feliz por ter sido nessa manhã, Senhor, ferramenta do Senhor para fazer feliz os que estão aqui e os muitos que estão me ouvindo com a tua palavra, porque eu não tenho sabedoria própria. Eu ofereci para o teu povo o que de graça o Senhor me deu, a tua palavra. Louve a Ele com suas palmas, mas bem forte, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Sai daqui nesse espírito, nessa confiança, nessa esperança, e declare para o teu irmão: declare você tendo esperança em Deus, confiança. Uma boa semana a todos, em o nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus,
A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.